Olá amigos, Cláudio. Hoje mais uma aula aqui para eu gravar para vocês do nosso Fast Curso. E hoje o tema vai ser pães. Então, quando se fala em pães, a gente vai obviamente tratar do pão rústico, que é esse pão tipo italiano, né? Só que eu vou fazer de uma maneira que você possa fazer na sua casa com a farinha que você tem na sua casa, tá certo? Então vou fazer uma hidratação aceitável por 70% para uma farinha padrão. Eu vou adotar algumas medidas que mesmo que você tiver uma farinha um pouco mais fraca, aí vai ser possível. Então vocês me acompanhem aqui e tem uns truquinhos bem legais aqui. Esse pão rústico, o pão tipo italiano, ele pode sair de três maneiras. Primeira, que não é aceitável, que é o pão que selado, o pão que não cresceu, que deu tudo errado. A terceira, o segundo eu vou falar depois. A terceira possibilidade é o pão, aquele top, aquele profissional, que ele cresce, sai aquela pestana maravilhosa. Só que é o seguinte, quando você faz um pão dessa maneira, por isso que eu deixei a segunda situação para falar depois. Essa terceira maneira, que é o pão em tese, o profissional, ele é um pão que ele aera demais, ele fica muito aerado, e, consequentemente, ele cresce mais, cria mais teia para crescer. E o que acontece? Você tem um miolo, você tem menos espaço para miolo, você tem mais ar. E com isso ele vai ficar mais cascudo. Então é o seguinte, é o pão profissional, é o pão correto? Pode ser, mas tem gente que não gosta. Então, eu volto na segunda hipótese, que é o pão, que é esse modelo. Ele é aerado também, ele cresce relativamente bem, ele não vai dar tanta pestana, porque se você vai fazer na sua casa, se você não tem panela apropriada, se você não tem forno com vapor e etc., que 95% das pessoas não tem, então você faz esse pão dessa segunda alternativa, que eu vou mostrar para vocês, que é um pão maravilhoso, ele fica um pão mais macio, fica cascudinho também, mas não tanto, não machuca a boca. Ele dá uma pestana mais menos desenvolvida, então ele não é errado. Ele não é errado. Ele apenas é um pão com um pouquinho mais de miolo, e é isso justamente que nós brasileiros a gente gosta bastante, que é um pão, ele fica mais macio por isso, tá? Então eu vou preparar todas as coisas e eu vou mostrar para vocês que é o pão rústico, o pão feito em casa, tá bom? Já volto com vocês. Então, como eu digo sempre, quando vocês forem fazer alguma coisa, deixa tudo separadinho para não ficar depois procurando as coisas na hora que você começa a receita, certo? Então tá aqui, ó. Vou usar a farinha Venturelli Premium, meu fermento seco, meu azeite, minha água já. Eu sempre faço nesse Fast Curso eu faço sempre a receita com 500 gramas. Então 70% está aqui, ó, 350 ml, 350 gramas de água, temperatura ambiente. Por quê? Porque esse pão é um pão caseiro, é um pão rústico, mas é um pão de fermentação curta. Como eu disse no início, se você quiser fazer de fermentação longa, que eu recomendo, eu vou fazer isso aqui só para a gente fazer rápido, para o curso não se estender demais. É só você, no exato, a hora que você acabar de fazer a mistura, que você faz aquele bolão e as dobras e tal, você leva para a geladeira, no outro dia você continua. Então hoje, tá aqui, ó. Eu vou fazer assim, tá? São 500 gramas de farinha Venturelli. Eu recomendo a vocês usar uma farinha boa, mesmo sendo o número 1, mas uma farinha boa, uma Venturelli, tem outras aí, que eu não vou ficar falando, mas tem outras, tá bom? Agora, eu vou usar, para fazer o pão, eu vou usar 3 gramas de fermento seco. Se você for fazer uma longa fermentação em temperatura ambiente, usa 2 gramas. Para 1 quilo, né? Aí para meio quilo seria 1 grama. Porque dependendo da sua temperatura, já viu. Como eu vou fazer agora, eu preciso de uma fermentação um pouco mais rápida, eu vou usar 3 gramas. Como eu sempre falo, minha colherzinha já é medida
Cada colherzinha dessa, não muito cheia, é 1 grama. 2. Então, coloquei 3 gramas. Aí você mexe. Esse sistema todo é para você fazer em casa, que é um sistema com dobra, sem sova, sem nada, tá? Agora você vem aqui, e você calcula a base de 22 a 26 gramas de sal. Eu vou usar 12 gramas, para ficar no... porque é 500 gramas, né? Então eu vou usar 12 gramas de sal. A minha colher, eu já sei o que é. Ah, você está colocando junto com o fermento? Tô, não tem problema nenhum. Desde que você pega, misture rapidamente assim. Mistura para homogeneizar bem e dar uma oxigenada na farinha. Aí você já vem com a água, então o sal não vai surtir efeito em cima do fermento. Não jogue de uma vez. Joga um pouco mais que a metade. Mexe bem. Ó, gente, esse é o passo a passo mesmo. Não tem como vocês errarem em casa, tá bom? E não vão ficar decepcionados se não der aquela pestana maravilhosa. E não dá, porque nós não temos fornos adequado para fazer o pão profissional. Mas esse pão é um espetáculo. Esse pão é um espetáculo. Ó, tá pedindo água. Vamos entrar com mais água. Como eu sempre falo, se você joga água de uma vez, ela até pode absorver, dependendo da farinha. Só que acontece o seguinte. De repente você está trabalhando... Essa aqui aguentaria, mas de repente você está trabalhando com uma farinha mais fraca, ela não vai absorver essa água e vai ficar cheio de carocinho. Esse carocinho é o que a farinha não conseguiu absorver, entendeu? Então cria aqueles carocinhos e aí vai ficar feia a sua massa, não vai ficar legal. Vamos continuar. Ó, agora eu pus tudo. Entro. Mexo com a colher o máximo que for possível. Se você quiser trabalhar com uma hidratação mais alta, numa farinha boa, você pode trabalhar. Você coloca mais água, ela vai ficar super úmida, aí você deixa ela 1 hora reposando. Ou em geladeira, ou em temperatura ambiente, se for com água gelada. Fica o espetáculo. Ó, agora eu vou abandonar a colher e vou pôr a mão na massa, mas não para sovar, ó. É só para juntar toda a farinha, né, com essa água. Com essa umidade, né? Porque a água já não tem mais. Ela já está bem. Ó, feito isso, que agora é a cereja do bolo. Olha como ela fica. Quando você põe um azeite, é 1 colher para fazer o pão, tá? Eu sei que isso dá 1 colher, ó. Aí você esmaga ela, a massa, ó. Não é sovar, é só esmagar. Para fazer esse azeite penetrar 100% na massa. Nossa, fica cheirosa demais, cara. Gente, tudo é simplicidade. Simplicidade. Quanto mais simples você fizer as coisas, melhor resultado você vai ter. Não começa a enfeitar demais, inventar demais, não dá certo. Muita gente que fala muita coisa e as coisas são simples. Para conseguir resultados são simples, sabe? Tem muito blá 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 em cima de massas de longa fermentação, que muita coisa é correta, mas muita mídia. Vai por mim. Faz o simples que você chega lá. Como tudo na vida, né? Ó, tá aqui o bolão. Ficou até bonitinho. Não tá muito úmido. O que eu vou fazer agora é o que eu sempre faço. Eu vou esperar meia hora aqui e volto para mostrar para vocês. Bom, ó, eu esperei os minutos que eu falei, 30 minutos. Agora, vocês jogam a massa
na bancada, se tiver muito úmida, você joga um cheirinho de farinha. Faz uma dobrinha só assim, ó. Só dá uma arrastadinha, não tensiona muito, ó. Cobre. E agora você acompanha. Você poderia fazer mais, mas esse pão não é para isso. Esse pão já é para fazer essa última fermentação agora e ir pro forno, tá bom? Então, vamos aguardar aqui. Eu acredito que, acho que 1 hora ele vai estar no ponto, tá bom? Esse era o momento que, se você quisesse fazer de longa fermentação, você faria mais uma dobra depois de 20 minutos. Aí você vê que ele está bem lisinho, você colocaria na travessa, levava para a geladeira, deixava na geladeira até amanhã, tirava, modelava ele, punha e esperava fazer a última fermentação e aí ia para o forno. Essa é a diferença, tá bom? Eu já volto com vocês. Bom, gente, deixei aqui o tempo, né? Vê que ela deu uma crescida. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou mexer nela assim, ó. Que agora eu vou só fazer uma modelagem simples. Ó, esse é um pão russo, então eu vou ensinar para vocês o mais fácil, tá? Aquela velha... Opa, esqueci de virar o pão. Ó. Vamos fazer a trouxinha, tá? Ó, vai puxando, ó. Tudo pro centro. Ó, é que ele já tá bem fermentado, né? Aí vocês só viram, não precisa tensionar, só virando assim ele já firma embaixo. Aí pronto. O que nós vamos fazer agora? Eu vou preparar o forno. Ele vai ficar aqui mais tipo meia hora. Enquanto isso ele vai dar mais uma fermentada, porque eu abaixei ele agora. Aí eu vou, enquanto eu preparo o forno, aqueço o forno, coloco ele e tal, aí vocês vão ver o acompanhamento. Então já eu volto com vocês. Gente, então eu estou aquecendo o forno. Enquanto isso o pão está aqui dando essa última fermentadinha. Eu peguei essa assadeira, ó, porque eu não vou fazer em panela, não tem panela própria. Eu estou ensinando vocês a fazer um pão rústico em casa, tá? Aí, esse papel é bom ter. Senão, se não tiver, você unta com azeite e coloca aqui. Mas eu acho bom ter. Ó. Até porque você vira o pão aqui, aí coloca aqui, ó. E quando for tirar quando sair aqui, sair quente, você tira ele assim, ó. Então facilita bastante, tá? Ó, então tá tudo prontinho aqui. Eu só vou esperar o forno aquecer e volto novamente. Ó. Eu falei que ia esperar, mas... Ó. Eu vou pôr o pão aqui já. Enquanto aquece, ele chega aqui, ó. Ele não tá grudento, dá para pegar numa boa, ó. Então, eu vou esperar mais uns 15 minutos. Como eu vou esperar mais 15 minutos, ó, eu poderia ter posto no baneton, mas tô fazendo um pão russo para vocês fazerem em casa, tá? Vou cobrir 15 minutinhos e volto com vocês. Bom, ó, deu horário agora. Olha como ele tá bonito, ó. Agora, é o seguinte, se você não quiser enfarinhar por cima, não enfarinha. Eu gosto porque dá um efeito legal. Você pega um pouco de farinha, uma peneirinha e ó. Aí você bate aqui, ó. Pronto, só um pouco. Aí você passa a mão assim, ó, ó, ó. Bom, tá, ó.
Enquanto isso, eu fiz um truquezinho para dar um certo vapor no forno. Coloquei uma bandejinha com água e um pano, coloquei lá dentro antes, já está soltando vapor, ajuda, viu? E depois esse borrifador, quando você colocar, você borrifa bem lá que ele gera vapor também. São os truques, por isso que é pão feito em casa. São os truques que a gente faz para poder ter um pão melhor. Aí você pega uma gilete, ó, corta ele assim, ó, com a gilete um pouquinho deitado, ó. Ó. Aí você vem e abre mais um pouquinho, porque ele tá firminho. Então você pode abrir mais um pouquinho. Vocês sabem para que isso? Porque quando ele crescer, ele tem para onde crescer. Senão a película segura ele. Então aí abre aquela pestana, né? Talvez a gente não vai ter uma pestana daquele jeito, mas pão feito em casa eu já expliquei para vocês no começo desse vídeo. Fica ótimo. Agora eu vou pegar aqui, ó, um vaporzinho nele, ó. E vamos pro forno. Já eu vou virar aqui, ó. Ó, forno caseiro, ó. Ó o que eu vou fazer, ó. Olha lá o forno. Vou colocar. Vou fechar. Vou voltar e, ó, borrifar lá dentro, ó. Ó. Estão vendo o vapor, né? Aí você deixa 20 minutos assim, tira o vapor lá de dentro e abaixa o fogo para 220 e deixa ele chegar. Ó, mais uma dica para vocês. Olha lá, o pãozão tá ficando lindo. Eu esperei 5 minutos e dei mais uma borrifada, tá? Aí chega. Eu não mostrei porque eu só tava com uma mão aqui, não teve como. E olha a aguinha lá embaixo, tá? Olha lá, ó. Ela gera um vaporzinho sim. Amigos, ó. Eu acho que o pão vai ficar legal. Eu vou lá tirar agora, não vou mexer aqui no celular, na câmera que tá filmando. Vou lá tirar e trago aqui pra vocês verem. Só um minutinho. Ó que coisa, gente, ó que coisa mais bonita, ó. Vou pegar uma... Olha, pão caseiro, só com os truquezinhos. Olha que pão lindo, ó. Deixa eu filmar, pera aí, eu vou mudar a câmera. Olha, olha só. Que coisa linda que ficou esse pão. Sensacional, até pestana deu. Olha aí. Poderia ter ficado mais uns 3 minutinhos no forno, mas tá muito bonito. Eu vou esperar esfriar e vou mostrar. Sensacional. Olha a leveza desse pão, ó. Ó. Muito chique, gente. Ó, muito fácil vocês fazerem um pão desse em casa, tá bom? Espero que a aula tenha sido proveitosa. Ó, agora, toda vez que vocês terminam... Vamos ver como ficou por baixo? Esqueci de mostrar. Nossa, ó. Sensacional. Toda vez que vocês fizerem assim, vocês pegam e colocam numa peneirinha e deixam uns 30, 40 minutos antes de cortar, porque ele acaba de cozinhar por dentro, para não perder aquele vapor que é importantíssimo que está dentro dele. Então, agora eu vou pegar aqui, ó. Tirei ele daqui, coloquei aqui, ó. Tudo com uma certa improvisação para vocês verem que é possível fazer coisa boa em casa com o que tem. Então esse curso é para isso, ó. Olha que lindo que ficou. Por que que ele tem que ficar suspenso? Porque se você pôr numa superfície rígida assim, ele vai suar embaixo e vai umedecer. Assim não, o vapor corre, tá bom? Vamos virar ele. Muito bonito, né, gente? Sem recursos, é o que eu quis fazer para vocês. O resultado foi esse, ó. Eu achei extraordinário. Espero que vocês tenham gostado e estamos completando nossa aula.
Valeu, obrigado. Olha, gente, eu esperei uns 30 e 40 minutos. Nosso pãozinho tá aqui. Vamos cortar ele agora, para ver se ele ficou bem aeradinho e tal. Mas eu acredito que tá satisfatório. Ó, ó. Muito macio, cara. Ó. Olha isso. Ó. Olha. Ó. Demais, né? Valeu. Ó, importante ressaltar uma coisa. O pão ficou maravilhoso, macio. Vocês lembram no começo do vídeo que eu falei que esse tipo de pão, existe os dois modelos de pães. Tem aquele que fica mais alveolado que esse e, portanto, com menos miolo e, portanto, fica mais durinho. Tem gente que não gosta. E tem esse que é o pão rústico, feito em casa, que fica assim. Por isso que ele fica, ó, super macio. Esse pão para comer em casa, com um lanche, uma manteiguinha, é imbatível. Então é esse pão que eu fiz para vocês hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Eu vou lançar eu vou fazer o outro curso com os pães super alveolado e tal, de longa fermentação, e volto com vocês. Tamo junto.